Sejam muito bem-vindos, alunos! Nesta aula, vamos iniciar os estudos específicos para o cargo de engenheiro mecânico, explorando um dos temas centrais da engenharia, os fundamentos de mecânica dos fluidos. Trata-se de um assunto extenso, conceitualmente profundo e absolutamente indispensável para o desempenho profissional em áreas como sistemas hidráulicos, térmicos, máquinas de fluxo, tubulações industriais, instrumentação e processos. Aqui vamos avançar com explicações completas, precisas e detalhadas para que você domine o conteúdo com segurança. Para começar, precisamos compreender que a mecânica dos fluidos se organiza a partir de princípios fundamentais que descrevem como a massa, a energia e o momento se comportam enquanto o fluido se move ou permanece em repouso. A abordagem mais utilizada em engenharia é a análise por volume de controle, que permite estudar regiões fixas ou móveis no espaço, pelas quais o fluido escoa, sem a necessidade de acompanhar cada partícula individualmente. O instrumento matemático que sustenta essa análise é o Teorema do Transporte de Reynolds. Ele relaciona as grandezas de um sistema termodinâmico com as grandezas definidas dentro de um volume de controle. Em termos simples, ele afirma que a taxa de variação temporal de uma propriedade em um sistema é igual à variação dessa mesma propriedade dentro do volume de controle somada ao fluxo líquido dessa grandeza através da superfície que o delimita. Essa estrutura permite transformar as leis de conservação, originalmente aplicadas a sistemas fechados, em equações que valem para volumes abertos em escoamento permanente ou transitório. A primeira dessas leis que analisamos é a conservação da massa. A massa é uma propriedade extensiva, que não pode ser criada nem destruída, e isso se traduz na equação da continuidade. Em sua forma integral, ela estabelece que a diferença entre o fluxo de massa que entra e o que sai de um volume de controle é igual à taxa de acumulação de massa dentro dele. Em sistemas estacionários e para fluidos incompressíveis, a equação se simplifica para relações diretas entre área e velocidade, como a vazão constante de uma tubulação. Essa equação é fundamental no dimensionamento de sistemas de bombeamento, redes de distribuição e processos industriais que dependem de vazão precisa. A segunda lei que aplicamos é a conservação da energia. Um fluido em movimento transporta a energia sob diferentes formas: energia interna, associada ao estado molecular, energia cinética, associada ao movimento, e energia potencial, associada à posição no campo gravitacional. Dentro do volume de controle, a energia pode ser adicionada ou removida por trabalho e calor. A equação integral de energia relaciona todos esses termos e permite descrever situações como aquecimento e resfriamento de fluidos, compressão, expansão, perda de carga, uso de bombas e turbinas, entre inúmeros outros processos. O engenheiro utiliza essas relações ao lidar com trocadores de calor, sistemas térmicos integrados, circuitos hidráulicos e máquinas térmicas. Outra equação essencial é a conservação do momento. Ela deriva da segunda lei de Newton aplicada ao fluido, relacionando a taxa de variação do momento linear dentro do volume ao somatório das forças externas atuando no sistema. Entre essas forças estão a pressão, as forças viscosas associadas ao atrito e as forças de campo, como a gravidade. No contexto da engenharia mecânica, a equação de momento é utilizada para determinar forças geradas por jatos de fluidos, impactos em curvas de tubulação, forças sobre pás de turbinas e ventiladores e empuxos em sistemas industriais. Ela é indispensável para o cálculo estrutural de tubulações, equipamentos e ancoragens. Compreendidos os princípios de conservação, precisamos agora analisar um dos aspectos mais importantes do escoamento interno, a formação dos perfis de velocidade em regime laminar e turbulento. Em um escoamento laminar, as partículas se movem em camadas paralelas e ordenadas, sem mistura entre si. A velocidade é máxima no centro da tubulação e diminui suavemente até zero na parede, devido à condição de não deslizamento.
Esse perfil parabólico é descrito pela solução clássica de Hagen-Poiseuille, obtida diretamente das equações de Navier-Stokes. Ele permite determinar a perda de carga laminar, o fator de atrito e a relação direta entre vazão, gradiente de pressão e viscosidade. Quando o regime se torna turbulento, o comportamento muda radicalmente. As partículas passam a apresentar movimento irregular, tridimensional e altamente misturado. O perfil de velocidade se torna mais achatado no centro, com uma queda mais acentuada próximo às paredes. Não existe solução analítica simples para o escoamento turbulento desenvolvido, sendo necessário recorrer a modelos empíricos como a lei do potencial e a lei logarítmica da parede. A turbulência aumenta significativamente as taxas de transporte de energia, calor e massa, o que melhora a mistura, mas aumenta as perdas de carga. Para dimensionamento de sistemas, o engenheiro usa diagramas, como o diagrama de Moody, que relaciona o fator de atrito ao número de Reynolds e à rugosidade relativa. Também é importante reforçar que o comportamento incompressível é adotado na maioria dos projetos mecânicos envolvendo líquidos e alguns gases sob baixas velocidades. Para altas velocidades, compressibilidade, ondas de choque e outros efeitos passam a ser relevantes, mas isso já pertence a outra área da mecânica dos fluidos. Todos esses tópicos formam a base para o entendimento e projeto de sistemas de tubulação, redes de incêndio, linhas industriais, sistemas de refrigeração, dutos de ar, compressores centrífugas e equipamentos de processo. O domínio desses princípios permite ao engenheiro calcular vazões, perdas de carga, forças resultantes, consumo energético, comportamento térmico e desempenho geral dos sistemas fluidodinâmicos. Esses conhecimentos são aplicáveis desde projetos convencionais até processos industriais avançados, sistemas de energia e instalações nucleares. Ao dominar a análise por volume de controle, as equações de conservação e os perfis de velocidade, você constrói a base sólida necessária para os estudos posteriores em dinâmica dos fluidos, turbomáquinas e transferência de calor, que são essenciais para o cargo de engenheiro mecânico. Noções de eletricidade básica abrangem os princípios fundamentais que sustentam o funcionamento dos sistemas elétricos. A corrente contínua é caracterizada pelo fluxo unidirecional de cargas elétricas, encontrando aplicações em baterias, retificadores e sistemas eletrônicos sensíveis. Já a corrente alternada apresenta variação periódica de sentido e intensidade, sendo utilizada na distribuição de energia elétrica devido à facilidade de transformação de tensão e à menor perda em longas distâncias. A análise de circuitos simples envolve a aplicação das leis de Ohm e Kirchhoff para a determinação de tensões, correntes e resistências equivalentes, considerando associações em série, paralelo e mistas. As instalações elétricas abrangem diferentes contextos. Nas instalações prediais, destacam-se os sistemas de distribuição interna, quadros de distribuição, circuitos terminais, iluminação, tomadas de uso geral e específico, dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção e conformidade com as normas técnicas. Instalações industriais requerem maior robustez, levando em conta cargas motrizes, sistemas automatizados, painéis de comando, sistemas de média tensão e estratégias de proteção e seletividade. A distribuição elétrica envolve o planejamento de redes aéreas e subterrâneas, critérios de confiabilidade, seccionamento, proteção e manutenção. A proteção elétrica compreende disjuntores, fusíveis, dispositivos diferenciais residuais, relés de proteção, para-raios e sistemas de proteção contra surtos. Os sistemas de iluminação devem atender a critérios de iluminância, uniformidade, eficiência energética e ergonomia, com base em normas específicas, como a NBR ISO CIE 8995. O layout elétrico compreende a representação clara e organizada de todos os componentes e trajetos de cabos, garantindo segurança, manutenção facilitada e conformidade normativa. As rotas de cabos e bandejas são projetadas de acordo com critérios de distribuição física, acessibilidade e fluxo de energia.
Quadros elétricos, de comando e de controle fazem parte da infraestrutura de distribuição e automação, incorporando dispositivos de proteção, barramentos, medição e sistemas lógicos. O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou SPDA, inclui captores, condutores de descida, sistemas de aterramento e equipotencialização, obedecendo às diretrizes da NBR 5419. O aterramento, por sua vez, assegura o escoamento seguro de correntes de fuga, proteção de equipamentos e redução de riscos de choque elétrico, sendo parte fundamental da integridade do sistema. Quanto aos critérios de segregação de cabos e bandejas, devem-se observar as normas que determinam a separação física entre circuitos de diferentes categorias, como força, controle e comunicação, a fim de evitar interferências eletromagnéticas e garantir segurança operacional. A escolha dos tipos de leitos, bandejas e acessórios depende das condições ambientais, carga admissível, rota de instalação e requisitos de manutenção. A taxa de ocupação deve respeitar limite máximo definido por norma, permitindo ventilação adequada e evitando sobreaquecimento. A suportação deve assegurar resistência mecânica, estabilidade e distribuição uniforme do peso dos cabos. Os tipos de eletrodutos e acessórios variam de acordo com o ambiente, nível de proteção e tipo de instalação. Eletrodutos metálicos rígidos ou flexíveis, eletrodutos PVC rígido ou flexível e dutos corrugados são selecionados conforme a resistência mecânica, exposição ao sol, presença de umidade e exigências de segurança. Conexões, curvas, caixas de passagem, fixadores e buchas devem ser escolhidos conforme as especificações do projeto e normas da ABNT aplicáveis. Esse conjunto de conhecimentos constitui a base essencial para o desenvolvimento, leitura, interpretação e execução de projetos elétricos de forma segura, eficiente e conforme os padrões técnicos vigentes. Seguimos com os conteúdos essenciais para a preparação do cargo de engenheiro mecânico e hoje vamos aprofundar os fundamentos da transferência de calor, um tema central em máquinas térmicas, sistemas industriais, processos energéticos e equipamentos de refrigeração e climatização. A transferência de calor é a área que estuda como a energia térmica se movimenta de um lugar para outro devido a diferenças de temperatura. Em termos simples, sempre que existe uma região mais quente e outra mais fria, o calor tende a fluir naturalmente do ponto quente para o ponto frio. Esse comportamento é fundamental para entender motores, trocadores de calor, condensadores, evaporadores, sistemas de ventilação, isolamento térmico e inúmeros equipamentos da engenharia. Existem 3 modos básicos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Cada modo possui características próprias, ocorre em condições diferentes e precisa ser bem compreendido para resolver problemas práticos e interpretar projetos térmicos. 1. Condução de calor. A condução é a transferência de calor através de um sólido, ou ainda dentro de um mesmo fluido que está imóvel. A condução acontece porque as moléculas mais quentes vibram com mais intensidade e repassam parte dessa energia às moléculas vizinhas, criando um movimento ordenado da energia térmica através do material. Materiais diferentes têm diferentes capacidades de conduzir calor. Por exemplo, os metais são excelentes condutores, porque possuem elétrons livres que transportam energia com facilidade. Já há materiais como madeira, lã de vidro ou isopor são maus condutores, sendo utilizados como isolantes térmicos. Quando falamos em regime permanente, estamos dizendo que as condições não mudam com o tempo. Isso significa que a temperatura em cada ponto permanece constante ao longo do tempo, mesmo que haja fluxo de calor. Esse tipo de análise é comum em paredes de fornos, tubulações isoladas, paredes de edifícios e superfícies expostas a temperaturas constantes. Em regime permanente, estudamos como o calor se distribui dentro do material e como atravessa sua espessura, permitindo prever temperaturas,
perdas térmicas e desempenho de isolamentos. 2. Convecção de calor. A convecção é a transferência de calor que ocorre quando um fluido, como ar ou água, se movimenta sobre uma superfície. Aqui, além da condução dentro do fluido, existe o transporte de calor devido ao movimento macroscópico das partículas do fluido. A convecção pode ocorrer de duas formas: natural, quando o próprio fluido se movimenta devido às diferenças de densidade causadas pela temperatura, e forçada, quando há algum mecanismo externo promovendo um movimento do fluido, como um ventilador, uma bomba, um soprador ou fluxo de água em uma tubulação. O edital destaca dois tipos específicos: convecção forçada interna e convecção forçada externa. Convecção interna. A convecção interna ocorre quando o fluido escoa dentro de dutos, tubos, canais ou tubulações. Esse processo aparece em trocadores de calor, sistemas de refrigeração industrial, radiadores, condensadores, caldeiras e, basicamente, qualquer sistema que envolva escoamento interno. Esse comportamento térmico depende de fatores como velocidade do fluido, rugosidade interna da tubulação, regime de escoamento e propriedades térmicas do fluido. Quando existe um movimento forçado do fluido, o comportamento térmico depende de fatores como velocidade do fluido, rugosidade interna da tubulação, regime de escoamento e propriedades térmicas do fluido. Convecção externa. Já a convecção externa ocorre quando o fluido escoa ao redor de um corpo, como o ar passando ao redor de um tubo quente ou a água escoando sobre superfícies de trocadores. Esse tipo de transferência de calor é influenciado pela forma do objeto, pelo tipo de fluxo e pela temperatura do fluido em movimento. Entender esses dois tipos é fundamental para projetar superfícies de troca térmica, estimar perdas de calor e avaliar a eficiência de sistemas térmicos. 3. Radiação térmica. A radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Diferentemente da condução e da convecção, ela não depende de matéria para ocorrer. Isso significa que a radiação pode acontecer inclusive no vácuo, como o calor recebido do Sol pela Terra. Todo corpo, desde que esteja acima do zero absoluto, emite radiação térmica. A quantidade e o tipo de radiação emitida dependem da temperatura e das características da sua superfície. O edital destaca a troca de calor por radiação em cavidades, que é um fenômeno especialmente importante em fornos, reatores, câmeras térmicas e equipamentos industriais onde superfícies internas trocam calor intensamente entre si. Em uma cavidade, como o interior de um forno, as superfícies internas podem refletir, absorver e emitir radiação múltiplas vezes, criando um ambiente altamente complexo. Nessas condições, a troca de calor por radiação pode se tornar dominante, superando a condução e a convecção. Entender esse comportamento é fundamental para prever temperaturas internas, evitar superaquecimento e projetar sistemas térmicos de alta eficiência. Resumo conceitual. A transferência de calor é a base de todos os sistemas térmicos e energéticos. Os conceitos essenciais incluem a condução, que ocorre principalmente em sólidos e depende das propriedades do material. A convecção, que envolve a movimentação de fluidos, podendo ser interna ou externa. E a radiação, que ocorre através de ondas eletromagnéticas e não depende de contato físico. Para um engenheiro mecânico, esses conceitos são essenciais para projetar equipamentos, analisar desempenho térmico, avaliar perdas, garantir eficiência energética e resolver problemas industriais envolvendo calor e temperatura.